Olá pessoal, boa tarde, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Espero que todos tenham passado um excelente dia. Desde já eu peço a vocês por encarecidamente, compartilhem essa mensagem, o máximo de pessoas possíveis para que venham te alcançar muitos ouvintes, para que eles possam ouvir a palavra do Senhor, amém. Deixe o seu joinha, seu like e se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Quanto mais vocês se inscrevem, quanto mais vocês me ajudam, o canal vai crescer um pouquinho mais, tá bom? Hoje nós vamos ler aqui no livro de Salmo primeiro, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois serão como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão. Tudo quanto fizeres prosperarão. Amém? Estamos aqui diante dos conselhos que ao qual o salmista, ele sempre dava esses conselhos para as pessoas, e nós tomamos hoje como um exemplo para nós. Nós que somos servos ao Senhor, e você também que ainda não serve ao Senhor, tome como exemplo uma pessoa séria, sincera, justa, que procura sempre andar nos caminhos perfeitos na presença desse Deus maravilhoso. Por isso que eu digo para cada um de vocês que aqui se encontra ouvindo nesse vídeo, que vocês tomem o exemplo de muitos que passaram e conviveram no passado, que hoje eles já se encontram no seio, já descansando com Cristo Jesus. Como foram assim os profetas no passado, foram assim os discípulos de Jesus, e foram assim os apóstolos de Cristo, e como e muitos de lá para cá, que serviram esse Deus maravilhoso, que andaram servindo a Ele em espírito e em verdade, sempre procuraram andar no caminho perfeito diante desse Deus. Por isso que eu digo para você, foi assim na época de Moisés. Moisés era um homem temente a Deus, que Deus tinha muitos amizade com Moisés. Abraão, Deus tinha suas amizades com aquele povo, porque eles eram um povo que andava com Deus. Ele era um povo, aquele povo que Deus estava sempre ao seu lado, porque eles eram um homem temente a Deus. Foi assim com José do Egito. José do Egito também foi um homem que sofreu bastante, mas ele foi determinado. Ele jamais esqueceu quem ele estava servindo, ao Deus que ele servia. Seu pai Jacó servia a ele, seus irmãos serviam a ele. A família toda serviram a Deus. Tanto é que está aí, um pai de uma grande nação, Jacó. E aí está aí o povo que serviram esse Deus maravilhoso, por causa do seu temor, do seu respeito para com o Criador, para com Deus. E nós que estamos aqui debaixo desse jugo do Senhor, tenho certeza que nós estamos felizes. Porque felicidade não é simplesmente você ter bens materiais na sua casa, ter uma bela casa, ter um belo sítio, uma bela fazenda, porque tudo isso aí é passageiro. É bem verdade que nós que somos homens, seres humanos, gostamos muitas das vezes de desfrutar tudo isso, mas tudo isso vai ficar para trás. O que interessa mesmo é a nossa comunhão para com Deus, é o nosso conviver com Cristo Jesus, porque nós que estamos debaixo do jugo do Senhor, nós precisamos cada vez mais estar diante dele, para poder nós buscarmos a Ele em espírito e em verdade, e andarmos nesses caminhos sinceros, porque nós seremos prósperos espiritualmente. Quantos e quantos que estão aí ricos, milionários, bilionários, que muitas das vezes eles nem sequer têm felicidade, é pobre de espírito. E eu, você, que tememos esse Deus tremendo, Criador de tudo, nós somos ricos. Sabe por quê? Porque nós amamos e adoramos esse Deus Todo-Poderoso e servimos a Ele em espírito e em verdade. Você que está na presença desse Deus, jamais despreze o jugo do Senhor e jamais deixe os seus preceitos. Continue cada vez mais se dedicando à obra dele, continue cada vez mais
buscando ao Senhor para que Ele venha cada vez mais te aprimorar na sua presença, para que Ele venha cada vez mais se achegar até a ti. Porque Ele diz, chegarei até a mim e eu chegarei até vós. Então, nós precisamos estar firmes com Jesus. Não podemos deixar de modo nenhum esses preceitos que ao qual está escrito há muitos e muitos anos no tempo passado. Bem verdade que aqui não está tudo que foram feito pelo amor do homem, que tudo que o homem conviveu aqui embaixo na terra, todos os milagres que Deus fez, que Jesus fez, todas as maravilhas do Senhor, não está tudo registrado na Bíblia. Só existem alguns fatos que nós conhecemos, fatos que às vezes interessam muito mais do que algumas coisas, mas são muitos e muitos milagres que Jesus fez que a Bíblia não caberia aqui dentro. É muitos, irmãos. Mas eu digo para vocês que continue na sua perseverança com Jesus, jamais se afaste dos preceitos de Deus, dos preceitos de Jesus, dos ensinamentos que Jesus veio e nos ensinou. De que maneira nós devemos andar na presença dEle, de que maneira nós podemos estar diante desse Deus. Nós precisamos cada vez mais, irmãos, descer na presença dEle para nós diminuirmos mais. Uma certa vez eu, quando estava na presença do nosso Deus, estava novo convertido, estava me preparando e não sabia para receber algo muito especial, espiritual da presença desse Deus. Era o cargo de ombreiro na casa do Senhor. Eu não tinha pretensão, nem interesse, mas as coisas não é como a gente quer, é como Deus quer. E uma certa vez, em sonhos, Deus se apresentou diante de mim em forma de um homem, que eu não via o seu rosto, mas ele chegava diante de mim com 3 ternos de paletó, calça, que se formavam ternos, três ternos, 3 cores diferentes, mas só que eram muito pequenos, era de brinquedos, de bonecos. Aí eu dizia para a pessoa daquele homem, que eu não via o seu rosto, mas era um homem muito bem vestido, as roupas diferentes dessa nossa. E aí eu conversava com ele e eu dizia assim, essas roupas são para mim, mas essas roupas são de bonecos, não dá em mim. Ele fez, mas não se preocupe, vai dar. Mas não dá, não, é muito pequeno, vai dar. Ele dizia para mim. E aí eu acordei, preocupado com aquela roupa. E aí um certo dia, um saudoso irmão José Albertino, conversando com ele, ele disse, Lero, me chama de Lero, né? Você vai passar por um processo, o que Deus estava te mostrando, que você tem que ficar bem pequenininho na presença dele. Você tem que descer na presença dele para que ele possa estar cada vez mais próximo de você, para que você venha se humilhar diante dele, para poder ele te levantar você como um ombreiro na casa do Senhor. Foi dessa maneira que eu entendi, que ele me explicou, e aí eu, com o passar do tempo, eu disse verdadeiramente, a gente temos que ser como uma criança, como disse o Senhor Jesus Cristo, aquele homem que porventura ele estava questionando quando Jesus falou a respeito que o homem tem que nascer de novo. Mas como é possível o homem descer, ficar criança de novo e entrar no ventre da sua mãe? É sobre isso. Ser uma criança é descer na presença desse Deus. E não foi diferente na minha vida. Por isso que eu digo para cada um de vocês, os preceitos que estão aqui guardados na palavra do Senhor, elas são para todos nós. É um exemplo de vida para nós podermos darmos continuidade, para nós seguirmos essa vida maravilhosa que Cristo nos ensinou e deixou para nós vivermos aqui embaixo na terra. Por isso que eu digo para cada um de vocês, jamais desprezem essa palavra, porque ela aqui é uma palavra de sabedoria e de vida eterna. Ela ensina o homem a viver mais um pouquinho aqui embaixo na terra. Porque o homem prudente, o homem sincero, íntegro, puro, ele vai viver mais anos aqui embaixo na terra e Deus é com ele. Assim como Deus fez com o rei Ezequias, acrescentou a ele por causa da sua humilhação e por causa da sua sinceridade, que ele convivia com Deus. Ele tinha comunhão com Deus.
Ele adoeceu e iria morrer por causa, não sei o porquê, se era um pecado que ele tinha cometido. Mas Deus antes mandou o seu profeta ir lá e passar o recado para ele, que ele iria morrer e não iria viver. E ele foi lá simplesmente, virou o rosto para a parede e se humilhou a Deus. A humilhação dele era tão grande, era a comunhão dele para com Deus, era tão grande que imediatamente Deus respondeu a sua resposta, suas orações. E ali mandou que o seu profeta fosse lá de novo entregar o recado para ele. Diz a meu servo que eu acrescentaria a ele 15 anos de vida a mais. E ele viveu mais 15 anos de vida. Por causa da sua humilhação. Porque Deus, quando ele tem intimidade com o homem com Deus, a gente tem aquela comunhão, aquela paz, aquela coisa gostosa que é conviver com Jesus, que é conviver com o Deus Todo-Poderoso, saber que Ele está sempre do teu lado, que Ele está sempre te dando livramento, que Ele está sempre te acompanhando onde quer que você vá, para te dar o livramento, está sempre segurando nas tuas mãos, para te dar vitória. Não desista, continue cada vez mais buscando ao Senhor e buscando cada vez mais a entender a palavra do Senhor, que ela é muito importante na vida do homem, na vida da mulher. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. Bote isso na cabeça de vocês. Porque nós precisamos, jamais podemos nos apartar da palavra do Senhor. Ela tem que estar sempre ao nosso lado, onde quer que você vá, onde quer que você ande. Se você não puder carregar ela, mas guarde ela dentro do teu coração, na cabeça, na sua mente, e busque a Ele de todo o teu coração. Se entrega ao Senhor, você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não fez uma aliança com Ele. É tão bom a gente servir esse Deus maravilhoso, é tão gostoso. Se vocês soubessem a felicidade do homem que tem a comunhão com Cristo, é muito grande, irmãos. E eu digo para cada um de vocês, Jesus é bom, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. E Ele está esperando por você, de braços abertos para te receber e te dar um bem-vindo. Vinde bendito do meu Pai, possui por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entre no gozo do teu Senhor. A pessoa? São palavras lindas. Assim como Jesus morreu de braços abertos naquela cruz, Ele está de braços abertos te esperando para te dar um abraço muito, muito gostoso, muito lindo, maravilhoso. Ele ama todos nós. Ele ama você, pecador, mas Ele aborrece o pecado. Por isso que eu digo para cada um de vocês, busca esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o único que pode nos dar a vida eterna. Não se esqueça, examine mais a Escritura Sagrada, porque ela contém palavras de vida eterna. Tá bom? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale mais forte em cada coração, aquilo que eu não pude falar. Muito obrigado, viu? Por esse momento que nós passamos juntos aqui na presença desse Deus. Vamos fazer um instante de oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu estou, teu servo, para pedir ao Senhor que tenha de misericórdia, que tenha de compaixão, que o Senhor perdoe os meus pecados, as minhas falhas, e apague todas as minhas transgressões e me livra-me de todo mal, porque grande é o teu poder, meu Deus. Em nome do teu Filho amado, também oro em prol do meu lado, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, irmãos, sobrinhos, sobrinhas, primos e parentes de perto e de longe, e todos os meus familiares, Senhor. Toda a minha família, toma todos em tuas mãos e abençoe também esse ouvinte que está junto comigo, ouvindo esse vídeo, que o Senhor dê a grande bênção, dê a grande vitória, repreenda, Jesus, toda a obra do mal e opere milagres e maravilhas em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? E nos vemos no próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.